Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Que graça, bênção, verdade e poder seja sobre a tua vida. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse ainda Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Oremos. Senhor, obrigado. Obrigado que a tua palavra é viva e eficaz e é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Por isso, Senhor, nessa noite, permita, pois, Pai, que a palavra aqui lida e exposta possa ir fundo na nossa vida e nos fazer melhores pessoas, melhores cristãos, melhores servos e servas tuas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Uma das coisas que me assustou nos últimos tempos foi que eu estava prestes a receber o título de aposentado. Não é? O que faz um aposentado? Perguntei para o meu sogro antes dele falecer. Ele falou: nada. Eu disse: não, desde que eu me conheço por gente, eu estou envolvido intensamente. Eu não consigo me envolver parcialmente. Então, uma das razões que eu estou aqui desse jeito, né, com vocês, e tratando de me ocupar cada vez mais. Mas, quando eu leio esse texto, eu vejo Moisés trabalhando no sustento da sua família,
na tutela do seu sogro, cuidando de rebanho, numa sociedade pastoril, essa era a principal atividade. E quizás já se encaminhando e pensando em aposentadoria. Ele tinha 80 anos. 80 anos eu ainda não tenho, estou bastante longe, fiz 71. Estou bastante longe dos 80, mas não sei se eu teria essa disposição. Moisés, aos 80 anos, na sua rotina, ele redescobre Deus. Eu digo redescobre porque ele tinha tido uma formação no meio de uma religião politeísta. Crescera na corte dos reis, dos faraós, desfrutara de uma certa mordomia, até o momento em que ele, sabendo a sua origem, judaica, hebreu, povo que estava sob escravidão no Egito, ele se revolta, mata, em função de que um soldado egípcio estava maltratando um dos escravos, seu conterrâneo. Ele ataca, desarma o cidadão e mata, e ele tem que fugir e perde todo o seu status e vai viver com sua família distante do Egito, lá praticamente ao leste do Egito, nas planícies, aos pés do Sinai. Essa experiência de repente, ele vê o fogo, a sarça ardendo, é alguma coisa que transforma a sua vivência em algo totalmente inesperado. Ou seja, é Deus entrando na vida de Moisés. Quando Deus se manifesta, e Deus se manifesta à luz das nossas necessidades, e a gente vai ver que é exatamente isso que Deus mobiliza Moisés, Ele o faz para tirar você daquilo que parece ser a sua zona de conforto, daquilo que parece ser o lugar que você conquistou e que você não tem expectativa na sua vida que algo mais possa acontecer. Muitos aqui são jovens, estão muito longe dos 80 anos, mas alguns já estão começando a adquirir uma estabilidade, conseguindo alcançar algo pelo qual se orgulha e se alegra por ter conseguido. Outros estão caminhando para isto. O exemplo de Moisés é o exemplo daquilo que nós, você e eu, podemos, devemos esperar de Deus. A cena da sarça ardente deve ter marcado de tal maneira a vida de Moisés, que eu acredito que depois, já caminhando no deserto com o povo, diversas vezes, Deus colocou uma equipe de 70 anciãos para o aconselhar. Ele frequentemente parava no meio da conversa e dizia: eu já contei para vocês o que aconteceu comigo quando eu vi a sarça arder e não se consumir. Ou seja, os atos extraordinários de Deus, que aconteceram com Moisés, que aconteceram com Isaac, que aconteceram com Jacó, que aconteceram com Jesus, que aconteceram com Paulo, são coisas que para nós, e a expressão e o termo é extraordinário, mas para Deus é o normal de Deus. E o que o texto quer nos convidar é que a gente esteja aberto a sair da nossa normalidade para experimentar um diferencial que é o que nós chamamos de extraordinário, mas que é o normal de Deus se manifestar interessado na sua vida e na minha vida, como fez. Mas, acima de tudo, o Deus da Bíblia é Deus de promessa. Essa aparição, essa experiência de Moisés, ela não acontece por acaso. Ela acontece porque Deus tinha feito uma promessa. A Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para uma terra
que te mostrarei. Abraão não tinha noção de onde era, não tinha noção. Claro, hoje a gente, em qualquer momento, você pode, depois do culto, abrir no seu celular o Google e descobrir qualquer lugar que alguém te disser do mundo, qualquer cidade, qualquer país. Mas o pobre do Abraão não tinha noção nenhuma disso. Ele só tinha uma coisa, a palavra de Deus. A única coisa que mobilizou ele, além da experiência de um encontro com Deus, foi a palavra e a promessa de Deus. Ou seja, Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto, do lugar que nos parece tranquilo, e muitas vezes nos desafiar a experimentar algo sobrenatural. Porque o Deus da Bíblia é Deus das coisas sobrenatural. E o texto, e a sequência do texto diz exatamente isso. E ele foi para estar com Deus. Ele atendeu, ele viu aquilo e se aproximou, mas Deus estabeleceu algumas condições para que você ingresse, saia do natural para o sobrenatural. Uma delas é que você o obedeça, de que você tome em consideração a palavra dele. Ele disse, tira a sandália dos teus pés. Você quer ingressar num outro nível? Tira a sandália dos teus pés. Você despe-te daquilo que te dá segurança, porque certamente a maioria de vocês não teve o privilégio de andar nas planícies ao pé do Sinai, mas o deserto é pedregoso, não é só areia fina como você vê nas nossas praias. Andar descalços é sujeitar-se a cortes e atropelos e situações desagradáveis que até podem ferir as pessoas. Tirar as sandálias dos pés significa tirar aquilo que me dá segurança. Ou seja, deixar de depender das coisas que eu posso apalpar, que eu posso me agarrar e que me garantem alguma coisa. Você tem que realmente fazer isso, despir-se disso. Tirou a sandália e foi para perto do fogo. Pedro experimentou isso. Ele estava dentro do barco e o Senhor disse para ele, vem. E ele experimentou isso. E enquanto ele teve dois focos, a palavra, que era o convite do Senhor, e o foco, que era o próprio Senhor, ele andou sobre as águas. Quando ele perdeu de vista o foco, que era o Senhor, ele afundou. Essa relação se reproduz na minha e na sua vida diariamente. Na medida em que nós reconhecemos a natureza sobrenatural das manifestações de Deus, aquilo que Deus quer nos colocar numa zona nova, num lugar novo para a nossa vida. E nós confiamos na sua palavra e nós hipotecamos a nossa fé nessa palavra e nos movemos nessa direção e colocamos na nossa mente, no nosso coração, a convicção de quem nos chamou é fiel para realizar o que Ele prometeu, porque o que está acontecendo no Monte Sinai, nessa experiência, era Deus realizando na vida de Moisés o que Ele prometera. A palavra fiel, repita comigo, a palavra fiel. A palavra de Deus é fiel. O que parecia desilusão, o que parecia miséria, fruto do pecado deles, foram parar no cativeiro. Deus estava resgatando a sua palavra no meio do seu povo. E Deus fez isso muitas vezes. Na história da igreja, Deus fez isso, resgatar, criar vínculo. Quando Lutero redescobre a graça de Deus, foi um resgate de promessa, foi um resgate da palavra de Jesus, foi um resgate do ministério do apóstolo Paulo, enviado por Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você não tem que pagar pela salvação. Você está preparado, diante de você está disponível
a maravilhosa graça de Deus, Lutero redescobre isso, e ninguém mais tinha que comprar indulgências pelos seus pecados. Eles herdam, introduz na história da igreja a herança da promessa de Deus. E era isso que Moisés estava experimentando. Tire a sandália dos seus pés. Tire tudo que você está confiando hoje, tudo que você tem expectativa pessoal, põe tudo isso nas mãos de Deus. Acerque-se da sarça, acerque-se do fogo. Sabe, meus irmãos, Deus se manifesta com fogo. E há uma coisa que chama a atenção da gente, é o fogo. Eu diria assim, é ontológico, é anterior a tudo aquilo que nós imaginamos. Eu acho que esse fenômeno vem desde a Idade da Pedra. E por isso Deus, quando se manifesta, o fogo é energia, o fogo é poder, o fogo transforma, o fogo purifica. Você quer ver gente ajuntar? Se você chegar ali na praça e gritar, fogo, fogo, daqui a pouco tem uma porção de gente querendo ver o fogo. E o que pode acontecer com você é que se você se acerca do Deus do fogo, Ele incendeia você. E você começa a virar o que diz a palavra, que Ele transforma os seus anjos, você e eu, em labaredas de fogo. E quando a gente se incendeia, a gente contagia, irmãos. Alguém que está, diríamos, entusiasmado. Aliás, a palavra entusiasmado, sabe qual é a semântica da palavra? Não é? Com a alma em Deus. Entus, ou Deus, em Theos, ânima. Ou seja, com a alma em Deus. Ou seja, muita gente está entusiasmado com a alma em outro lugar. E alguns até com a alma no inferno. Mas com a alma em Deus, você realiza proezas. 80 anos. E Deus chama Moisés. Tira a sandália dos pés. Eu sou o Deus do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Com essa fala de Deus para Moisés? Que você e eu estamos em vantagem. Estamos numa posição melhor. Sabe por quê? Porque ele só tinha Abraão, Isaac e Jacó. E nós temos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, Jeremias, Isaías, Miqueias, Amós, Jesus, Paulo, Pedro e muitos outros. Nós não podemos negligenciar, porque nós temos uma nuvem de testemunhas, como diz o livro de Hebreus, que nos garante que o Deus que apareceu a Moisés e manifestou sobrenaturalmente está vivo e continuou operando na história. Depois de Moisés veio Josué, depois veio Caleb e assim por diante. Ele está vivo, repita comigo, Ele está vivo. Pronto para inflamar o seu coração, pronto para tirar você de onde você está e levar a lugares altos, a lugares melhores, porque Ele é Deus. E é Ele que nós servimos. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo. Eu não sei se é a idade chegando, quando eu vejo o documentário na televisão, jovens drogados, e mesmo andando na rua, que às vezes nós vemos, eu fico muito emocionado, eu fico muito quebrantado. Eu me sinto muito responsável por isso. Deus está dizendo para você e para mim que Ele vê a aflição do nosso povo. Deus se basta, meu irmão. E um dia Ele vai provar isso quando Jesus voltar a esse mundo. Mas olha, Ele quer contar contigo. Ele quer contar contigo. Os anjos queriam fazer essa obra, mas Deus deu à igreja, Deus deu a nós essa obra, de ter um coração terno,
de ter um coração sensível pela situação do povo. Deus, apesar da dureza, apesar do pecado, apesar do desvio, apesar da traição dos irmãos de José para com ele, tudo isso levaram o povo à escravidão, mas Deus se compadece. Diga para o seu irmão, Deus se compadece. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da dureza do seu coração, Deus se compadece de ti. Deus está interessado em ti. Deus é Deus de vida. Ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo. Deus chega para junto de nós. Deus se faz carne. Jesus é Deus conosco. E quando ele é assunto elevado aos céus, ele diz: deixo-vos o meu Espírito, que estará para sempre convosco. Meus irmãos, quando eu falo do Espírito Santo, meu coração fica quebrantado. Porque basta você convidá-lo que ele toca você. Diga assim: visita a minha vida, Espírito Santo de Deus. E você vai sentir na mesma hora o seu coração aquecer. Você vai sentir o mover de Deus. Porque o que o Senhor faz é diferente do diabo. O diabo não pede licença. Ele faz ofertas e ele arromba as portas. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Espírito de Deus é gentil. Ele espera que você deseje. Você pode repetir comigo: vem, Espírito. Inunda a minha vida. Move os meus desejos. Faz de mim um ministro que seja como labareda de fogo. É isso que Deus deseja. Desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Irmãos e irmãs, tem crente que está escravizado, tem crente dependente, simplesmente porque não ouve a voz de Deus, não ouve a palavra de Deus. Quando um crente que aceitou Jesus, quando a gente abre aqui a possibilidade de receber bênçãos, invariavelmente todos vêm, todos têm interesse nisso. Mas o Deus da bênção é o Deus do compromisso, é o Deus da obediência, é o Deus da palavra. Você será visitado na medida da sua fidelidade, do seu comprometimento com Deus. Por isso a ênfase do discipulado é porque discípulo, a palavra discípulo vem de um termo grego matetês, que significa aprendiz. É alguém que se dispõe a aprender a viver com Deus. É alguém que realmente assumiu um compromisso e fidelidade com Deus. Foi isso que Deus queria fazer com Moisés. Você sabe quem foi o mais abençoado de tudo isso? Foi o próprio Moisés. Porque ele iniciou uma caminhada com Deus. E quando o livro de Deuteronômio termina, diz que nunca mais, repita comigo, nunca mais, se levantou em Israel profeta como Moisés. Começou aos 80 anos. Qual é a tua idade? Olha o que Deus quer fazer com você. Há coisas tremendas que Deus quer fazer com você. Sua vida no altar. Não se atreva a começar o seu dia sem buscar a presença do Senhor. Você não vai ter um dia feliz. Dia feliz é dia com Deus. Ele vai soprar no seu ouvido. Eis que no caminho ouvirás uma voz ao seu ouvido dizendo: este é o caminho, andai por ele. A Bíblia sabe, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E isso é que Deus quer de você. Você já pensou? Na medida que todos nós nos propomos a isso, começar o dia, eu tenho certeza que você toma um café de manhã, mesmo que seja de pé.
Por quê? Criou o hábito. Tem gente que não consegue começar o dia sem tomar uma xícara de café. Ou um suco ou um iogurte. Forme hábitos espirituais. Porque eles vão dar vida a você, mais vida que o iogurte e que o café. Porque vem de Deus. É fôlego do céu sobre a sua vida. É isso que Moisés precisava, é isso que Deus disse. Eu ouvi o clamor. Vem agora, eu vou te enviar. Nós somos o povo enviado, né? A igreja é apostólica. A igreja é apostólica. Não é só a igreja católica apostólica. A igreja é apostólica porque apostolicidade significa os enviados. A palavra procede do verbo apostoléu, que significa enviar. Ou seja, você é um enviado. E onde você entra, você é um bem-aventurado, você é um abençoador. Você, na medida que você está nessa igreja, na medida que você deseja ser discípulo, você se torna um abençoador. Não tenha timidez, porque Deus vai na sua frente. A aflição está no meio da nossa cidade. Instabilidade econômica, instabilidade familiar, vício, todo que é tipo de mazela humana está no meio de nós. E nós estamos sendo levantados para ser esse instrumento poderoso de Deus para abençoar. Pois o clamor dos filhos de Israel, verso 9, chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e te enviarei, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés, quem sou eu para ir a Faraó, tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, serei contigo. Quando Deus está na nossa vida, não tem tarefa difícil. Diga para o seu irmão, quando Deus está na nossa vida, não tem tarefa difícil. Porque Deus vai à nossa frente. Ele faz a obra. Ele só espera obediência e fé. Obediência e fé de você, de cada um de nós. Disse Moisés, e Moisés começa a colocar as dificuldades que são inerentes à nossa condição humana. E aí ele pergunta, a quem eu vou dizer que me enviou? Quando eles me perguntarem, quem te enviou? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ou seja, aquele que sempre existiu. Aser significa, é um verbo. O nome de Deus aqui é um verbo. Aquele que sempre existiu, aquele que é, que era, que há de ser e que sempre existirá. O Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 43. Verso 10 até o verso 13. Eu queria que vocês repetissem comigo. Vamos ficar em pé. Vamos fazer disso uma oração. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Deixa Deus agir, meu irmão. Está precisando que Deus haja?
Está precisando que Deus se manifeste como se manifestou a Moisés? Aqui está o altar, é lugar da manifestação do poder de Deus na sua vida. Eu te convido em nome de Jesus, colocar sua vida no altar e dizer: eu quero, eu preciso de manifestação sobrenatural de Deus na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus. Alguma coisa que Deus pode intervir, alguma coisa que Deus precisa intervir. Coloque isso agora no altar de Deus, experimente isso. Deus está vivo, Deus está passeando no nosso meio, pronto para abençoar, pronto para fazer coisas grandiosas. Venha louvando a Deus, com fé. Eis que o Senhor está no meio do seu povo. Eis que o Senhor está pronto para abençoar. Eis que o Senhor deseja incendiar o seu coração com graça, poder, misericórdia, porque Ele é Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Ele é o Senhor. Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Ó Senhor, nós reverenciamos a tua soberania nessa hora. E nós cremos que o Senhor tem um propósito santo para esta igreja, para este povo, para esta obra. Por isso, em nome de Jesus, o nosso Salvador, o teu Filho amado, nós rogamos agora, Senhor, testifica pelo poder do Espírito, testifica no coração do teu filho e da tua filha. Retira a dúvida, coloca a coragem, retira o temor, coloca a valentia, porque só o Senhor é Deus e a Ele servimos. E agindo Deus, quem pode impedir? Por isso, Senhor, em nome de Jesus, derrama uma unção de coragem, uma unção de valentia, uma unção, Senhor, de graça, de poder, em resposta à dor. Cura, Senhor Jesus. Manifesta o teu poder, Senhor Jesus, sobre a vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Ele está movendo-se no nosso meio. Nós podemos sentir o mover do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no nosso meio. Faz de novo, Jesus. Faz de novo, Senhor. É a nossa oração, no nome daquele que venceu a morte, o nosso Salvador, aquele que te ama, aquele que escuta a tua voz, aquele que escuta o teu clamor, está passeando no nosso meio. Segura a bênção, meu irmão, pela fé, diga: eu creio. Repita comigo: eu creio que o Senhor ouviu o meu clamor nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aplauda mais forte, se é para Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei da Glória, aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Deixa queimar, deixa